Sejam bem-vindos ao Eleitoralmente Falando. Nós estamos aqui com alunos do 7º período A, da Univale, de Direito, e nós vamos falar sobre direito digital e direito eleitoral. Meu nome é Davi, estou aqui com a Maria, com a Gabriela, com a Gabriele e com o Pedro, e mais precisamente a gente vai falar das implicações dos avanços tecnológicos no cenário da política, né, com desinformação e com diversas outras coisas, como a inteligência artificial, que estão mudando basicamente o cenário, a nossa vida, enfim. Eu queria começar falando principalmente, e algo que a gente debateu muito, que foi o desinteresse dos jovens do âmbito político, né? No âmbito jurídico, com as eleições, que tem aumentado dia após dia, e a gente tem visto uma queda no interesse da população no geral pela política, porque eles não se sentem interpretados, ou não se sentem... Menos atrativo, né? Acho que as pessoas não se sentem representadas, de fato. Isso. Acho que é isso. Isso. Eu, como jovem mesmo, nossa, depois que eu entrei na faculdade, não sei vocês, depois que eu entrei na faculdade, que eu comecei a saber o que é política. Ainda mais em direito eleitoral, que eu comecei a saber da política. Eu acho que, na verdade, no meu caso foi o contrário. A minha família ela é bem política, né? Eles gostam de política municipal, presidencial e tudo. E eu nunca fui esse cara da política, na real. Tipo assim, eu sempre tive raiva de política, porque nunca me senti representado, de fato. Mas eu acho que eu me incluo nessa galera. Tipo assim, que se desinteressa pela política por não ver uma perspectiva de melhora, ou de fato, tipo assim, uma política que cumpra o papel de política, que é o bem-estar da polis, como diz, né? O bem-estar da galera, da cidade, do país, enfim. Eu acho que o que desanima o pessoal é isso. E também tem muita coisa antiquada, eu acho, no direito eleitoral, no cenário eleitoral, nos partidários. A forma que as propagandas são feitas, a forma que as campanhas são feitas, é tudo muito antiquado, eu acho. Sim, é interessante que os jovens hoje em dia, eles acham que a política, elas não implicam na vida deles. É tipo isso. Porque desde novo achava assim, política não tá implicando na minha vida. Seja quem for, não sei de nada e tal e tudo. E tem dados que apontam que em 2022 o TSE fez uma pesquisa que diminuiu em mais de 2/3 o número de jovens eleitores entre 16 e 17 anos fazendo seus títulos. Isso só afirma mais uma vez que a cada ano que passa com as novas gerações, que o desinteresse aumenta. Isso é preocupante. E eu acho que com essa questão da não representatividade, a gente não se sentir representado, faz a gente dar menos importância para a política do que a gente deveria. Eu, por exemplo, na última eleição municipal, a gente acaba não se sentindo representado pelos, sei lá, candidatos a prefeito, vereador, e eu não tirei meu título. Na última eu tinha 17, eu não tirei meu título, eu falei assim, eu não preciso, não vou tirar. Então, eu acho que a gente não se sentir representado acaba tirando essa importância que a gente deveria dar para a política, independente sendo ela nacional, sendo ela municipal. A gente deveria dar mais importância, porque é uma coisa realmente muito importante. E nós, como jovens, a gente não dá a devida importância para isso. Isso é verdade. Por exemplo, a gente nem precisa ir longe, né? Eu mesma só esperei ter 18 anos para tirar meu título. Eu nunca votei em eleições municipais. Essa vai ser a primeira vez. E a questão do jovem hoje em dia é que é muito midiático. O jovem, ele quer a polêmica, o jovem só fica sabendo das coisas pela mídia, do que sai de site de fofoca, quem falou mal de quem, o que aconteceu. É isso que o jovem quer hoje em dia. Eu acho que a cultura hoje é a do entretenimento, no geral. Tipo assim, Isso. a gente, além de consumir entretenimento demasiadamente, a gente também quer entretenimento em tudo. Na política, a gente quer que os candidatos saiam no soco, gosta quando aparece um lá que vira meme. A polêmica que gira, né, Só o mundo hoje em que dia. a gente não pensa profundamente nisso. E eu acho que é tão contraprodutivo, porque, tipo assim, a gente tá nesse período que a gente chama da era da informação, né? Com o avanço de tudo, de todos os meios de informação. Só que, por exemplo, as campanhas políticas, ou então os projetos políticos, não chegam na gente. Antigamente o pessoal ia votar sabendo, não, ele quer fazer isso, isso, isso. Exato. O candidato defende isso, isso, isso. Hoje em dia eu voto porque eu vi que ele postou um Reels, que eu achei engraçado. Porque ele fez um tweet. Porque ele fez uma Porque ele fez um dancinha tweet, no TikTok. Ou porque ele ou então, outra coisa que é muito comum hoje em dia, ou porque ele é contra candidato tal. Que a gente hoje em dia... Isso. É o que mais acontece. Exato. Isso também entra muito na questão da desinformação, né? O jovem, hoje em dia, ele é muito desinformado sobre a política e também em outras idades, outras faixas etárias, igual os idosos, ou pessoas com menos acesso à informação hoje em dia. Uma pesquisa feita pela BBC News, ela aponta que a maior parte de pessoas que compartilham fake news hoje em dia são pessoas com a faixa etária de 65 anos para cima.
Ou seja, o idoso hoje em dia, ele é muito fácil de ser enganado pelas mídias sociais. Porque ele não nasceu na era da tecnologia e nós não nascemos, né? Porque quem tá nascendo é agora, que tá, né? Essa geração de agora que tá inclusa na tecnologia. Mas ele tem essa dificuldade, né? De informação. Acho que é todo mundo que tem caso na família de pessoas mais velhas que qualquer coisinha polêmica ela vai e compartilha no grupo. Eles levam tudo como uma verdade, né? Exatamente. E normalmente a fake news, ela choca, né? Ou então ela, tipo assim, te dá aquele... Meu Deus, eu preciso compartilhar isso. Exatamente. É uma coisa sempre absurda, mas eles acreditam. E, tipo, Sempre casos midiáticos. É sempre casos midiáticos. Né? E isso leva a uma explosão de mandar mensagem pra todo mundo. Eu lembro uma fake news que não é necessariamente do âmbito político, né? Do âmbito eleitoral, mas no começo do ano eu tava aqui e alguém soltou um áudio que ia inundar Valadares, que ia ter uma enchente pior que todos que já existiu. E me mandaram, Davi, vem, porque eu moro no interior, me mandaram, Davi, vem embora pro interior, porque vai alagar Valadares. Eu, de onde vocês tiraram isso, sabe? Tipo assim, olha esse áudio aqui. Eu falei, mas quem que falou nesse áudio? Aí eu fui atrás do site da prefeitura e falei, aqui, tá de boa, porque a prefeitura divulga tudo. Então, tipo assim, esse comportamento de alguém te mandar um negócio, você ir pesquisar atrás, talvez alguns jovens mais velhos, um pouco na nossa faixa etária, façam ainda. Só que esperar isso de um idoso, que, tipo assim, é muito difícil, porque assim, ele pensar, tipo assim, ele vai pesquisar no Google. Às vezes ele nem sabe o que é o Google, sabe? É porque a informação vem até ele, não ele tem que ir atrás da informação. Exatamente. E acredito que já tenha acontecido com todo mundo, um caso muito, muito básico, assim, de uma pessoa mais velha chegar em você e falar assim, me ajuda a recuperar minha senha do Facebook, eu não lembro minha senha. Não lembro minha senha. Se a pessoa às vezes não consegue mexer com essas tecnologias de Facebook, que é uma coisa tão simples pra gente, imagina uma fake news que é tão bem disfarçada, que parece tanto verdade, eles não vão conseguir diferir o que é verdade Às ou não. vezes nem precisa parecer tanto verdade, igual, por exemplo, no meu caso da minha família, a minha avó. Na época que tava tendo a vacina da Covid, ela falou assim, gente, não toma essa vacina, porque ela tinha visto em algum lugar de que essa vacina era o carimbo da besta. Nossa, eu vi isso Ela demais. levou isso como verdade, O apelo gente. religioso Ela falava isso com todo mundo. Falou, gente, pelo amor de Deus. Mas ela falava aquilo com tanta sinceridade. Gente, por favor, ela implorava, não tome essa vacina, é o carimbo da besta. E eu ficava assim, vó, calma, não é não, fica tranquila. Não é o carimbo da besta, é só uma vacina. E se fosse só essas fake news mal feitas, seria mais fácil. Só que tem outras que são muito bem feitas. Muito. Tipo, a gente tava falando das deepfakes. Como que uma pessoa vai ter certeza que não é de fato fulano falando, ou outro falando? Eu vi a notícia que eles colocaram... editaram a voz do Joe Biden nos Estados Unidos falando pra galera não ir num comício dele mesmo, alguma coisa assim. Então, tipo assim, eles estão editando as vozes, as imagens, fazendo fotos, por exemplo, do Trump com eleitores negros, porque dizem que é um pessoal que vota menos nele. Aí estão fazendo montagens para que a popularidade dele aumente com esse pessoal. Teve o próprio caso que a professora de Direito Digital passou na aula mesmo, um vídeo de uma propaganda com a Elis Regina muitos e muitos anos depois dela já ter falecido. E completamente o vídeo, real. pois é, a gente não conseguiu saber que era mentira até ela falar. Eles fizeram a voz dela, fizeram a imagem dela, ela cantando perfeitamente e pareceu extremamente real. Imagina a pessoa que... nós que somos jovens, já estamos inseridos nesse meio aí de todos os dias, diariamente. Imagina a pessoa que é mais velha, que não tem aptidão para mexer com essas coisas. A gente tem que falar muito sobre a inteligência artificial no âmbito eleitoral, né? E recentemente o TSE atualizou umas normas, né, a respeito da desinformação, né, de como combater nessas eleições de 2024, né, que agora tem as eleições municipais. E essa grande novidade é para regulamentar o uso da inteligência artificial nas propagandas políticas dos partidos, das coligações, das federações partidárias. E esse intuito, ele é de coibir a desinformação e a propagação de conteúdos falsos, né, durante as eleições, principalmente os promovidos por inteligência artificial. Teve uma resolução nessas principais alterações, de número 23.610, ela trata da propaganda eleitoral. E ela proíbe as deepfakes, né, que são essas informações falsas de áudio, vídeo produzidos por inteligência artificial. Também ela obriga as propagandas a terem um aviso sobre o uso dessas inteligências artificiais, né? Porque o eleitor, o usuário da internet, ele tem que saber que foi produzido por inteligência artificial. E na minha opinião, esse é o ponto mais interessante de ser avisado que está sendo usado.
porque, igual a gente já falou que tá falando desde o início, é muito difícil diferenciar o que é real e o que não é. Para ser lançado um vídeo falando mal de outro candidato, e você achar que é real isso, que é o partido político que tá lançando, é muito fácil. Então, esse, para mim, é um dos pontos mais interessantes da mudança. Eles conseguem simular a voz do candidato, eles conseguem modificar e fica tão natural que todo mundo acredita. É interessante essa parte, igual você e o Pedro falaram, que ultimamente as campanhas, pelo que eu tenho visto, é só contra-ataque. Só ataque contra o seu adversário. O fulano fez isso e isso. É raro hoje em dia você ver um Rios ou qualquer outro tipo de meio de informação, a pessoa falando, não, eu vou fazer isso, isso e isso, meu plano é esse, esse e esse. Sempre é questão de ataque. Tal fulano fez isso, isso e isso. Tal fulano não vai fazer isso. Então, isso, assim, induz ainda mais o extremismo político. Tanto que na última eleição você não lembra de nenhuma proposta que o candidato fez. Não lembro Você de só ter visto um lembra, vídeo. você só lembra dos vídeos, um atacando o outro, dos momentos cômicos da eleição. Os memes, né? Pois Dos é. debates. Só tem, tipo assim, um debatendo com o outro. Sim. Os Um memes, né? atacando o outro. Isso. Ninguém falando assim o que vai ter de melhoria, o que vai fazer, não. Só atacar o outro. Essa era a principal, assim. Isso deixando o povo cada vez mais polarizado, né? Exatamente. A gente viu um documentário e nele mostrava que antes tinha mais gente, tipo assim, que pendia ali no meio, que ia pra um lado, pro outro. Mas hoje em dia não, é sempre fulano de esquerda, direita e... Não pode estar em cima do muro. E uma... Isso, exatamente. Você tá em cima do muro, você é lixado. Tem essa ideia hoje em dia. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está acabando, né? A gente finaliza dizendo que tem muitos desafios ainda para o direito eleitoral, para o direito digital. Só de pensar que o direito digital é um direito tão dinâmico e que o direito eleitoral está ficando meio que subordinado a ele, porque os avanços da tecnologia são tão rápidos e os eleitorais ou do direito não acontecem tão rápido, a gente sabe. Sim. E nisso, os candidatos e os legisladores têm que se adaptar à forma nova de propaganda, ao jovem que não assiste mais televisão, a nós mesmos, que a gente usa o Twitter como jornal, basicamente. Sim. E tudo isso tem que ser regulamentado de alguma forma, tem que ser contido de alguma forma, mas é muito descontrolado. A internet é um caos muito grande para algo que, teoricamente, é organizado, que é a lei, né? E você quer falar mais alguma coisa? Não, eu vou falar só que o ponto principal disso tudo é que realmente tudo isso precisa ser regulamentado, só que a tecnologia, esse direito digital está evoluindo de uma maneira tão catastrófica, vamos dizer assim, tão rápida, que a legislação não consegue acompanhar. Então, sempre vai surgir casos que a gente não vai estar na lei, que não vai estar tudo registrado. Então, está crescendo de uma maneira tão grande que a gente não consegue acompanhar Até esse nós mesmos, crescimento. com os usuários, às vezes a gente não consegue acompanhar, né? É bem difícil. Eu queria falar só mais 2 pontos, né, pra gente encerrar. É que o candidato que usa essas informações vindas da inteligência artificial, ele pode ter o registro ou o mandato cassado, com apuração das suas responsabilidades, conforme disposto no Código Eleitoral. Outra coisa, o provedor e as plataformas de internet, elas agora são responsáveis solidariamente no âmbito civil e administrativo, quando elas não promovem a indisponibilização imediata desses conteúdos, né, que promovem deepfakes, informações falsas. E é isso que eu tenho. Bom, esse foi o nosso tema, né? Se fica alguma mensagem para nós é de que vocês busquem informação quando chegarem a vocês e de que pensem bem nos seus candidatos, pensem bem nas campanhas, não olhe só para meme, não olhe só para ataque. Tenta de fato entender que o nosso mundo está mudando, que a gente precisa ajudar esse mundo a mudar para melhor. Que se a gente for contribuir para essas guerras, mini-guerras que estão acontecendo aí, a gente vai só piorar, só vai ter mais ódio, mais polarização, e isso não é bom para o país, né? É prejudicial ao país. Nosso tempo, como eu já disse, está acabando. A gente queria mais falar, mas tinha muito mais coisa para falar. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Até a próxima. E é isso aí, tchau. Tchau.